E realmente o impacto do SQL, muitas vezes o desenvolvedor, o cientista de dados não tem essa visão, mas o SQL mal feito, ele pode te dar um problema muito grande, uma dor de cabeça muito grande no ambiente como um todo. Basicamente, a linguagem SQL nós temos aí há quase 50 anos já sendo utilizada. E cada vez mais os bancos apostam nessa integridade dos dados, né? E tanto que agora os dados são o foco, né? São o novo petróleo, como dizem. É importante a gente entender que hoje os principais bancos de dados, o top 3 ali dos mais utilizados no mundo, realmente eles são relacionais. E existem outros tipos, sim, tem modelo hierárquico, em rede, vários outros tipos de bancos de dados, mas o relacional, eu acredito seja a melhor forma de você realmente conseguir entrar no mercado. E desde 2012, em primeiro lugar, nós temos o Oracle Database como o topo desse ranking aí. Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOSM. De todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, e o nosso objetivo realmente é mostrar algumas informações, nesse caso aqui, né, para a gente dar uma introdução, uma sequência de lives sobre a linguagem SQL. Não tem como a gente falar da linguagem SQL sem falar sobre um banco de dados relacional, quais carreiras precisam estudar SQL. A gente vai falar realmente uma série de conteúdos para você entender a importância que é de você conhecer a linguagem SQL e conhecer um banco de dados relacional. E hoje eu tenho aqui um parceiro que vai estar aqui comigo, que é o Thiago, para a gente poder estar falando um pouco sobre isso, sobre o que é um banco de dados relacional, qual a importância dos bancos de dados relacionais, porque esse tema é relevante e importante hoje dentro de grandes empresas, né, cara? E não dá para a gente falar de SQL sem falar sobre banco de dados relacional, né? Não. E até é legal a gente entender o contexto, até histórico do SQL, né? Porque no início, lá nos primórdios, né, da computação no geral, nós tínhamos ali basicamente dois modelos na década de 60, que era o modelo em rede, o Codazel, e o modelo hierárquico, que era o IMS. E aí na década de 70, o Edgar Code, lá da IBM, ele bolou ali a primeira conceituação do que seria um banco de dados relacional. E ainda nessa década, dois pesquisadores lá da IBM, Donald Chamberlain e o Raymond Boyce, eles desenvolveram SQL para dar vida a esse modelo criado pelo COD. E aí, desde a década de 70, nós temos aí os bancos de dados relacionais que aí tomaram o mercado muito de uma maneira assim espantosa, porque os dois modelos que existiam, eles eram de um nível muito baixo, então você precisava chegar no nível da máquina para você conseguir armazenar informações em memória. E aí o banco de dados relacional trouxe essa parte de você armazenar esses dados no físico, né, em um arquivo dentro de um modelo bem estruturado, né? E aí o modelo relacional ganhou muito espaço, tanto que na década seguinte surgiram diversos dialetos dessa linguagem SQL, tanto que em 87 a ISO precisou criar um padrão, em 86, um ano antes, o ANSI criou um padrão para essa linguagem também, né? O ANSI, para quem não conhece, é basicamente uma ABNT lá dos Estados Unidos, e aí ela padronizou essa linguagem. Então, esse padrão é o que nós utilizamos aí até hoje. Claro que ele passa por revisões periódicas, porque a tecnologia vai mudando, mas basicamente a linguagem SQL nós temos aí há quase 50 anos já sendo utilizada. Legal, Thiago. E vamos lá, cara. Quais são os tipos que a gente tem hoje, basicamente? Seria o não relacional, o relacional? Temos o NoSQL, né, que aí contempla uma série de bancos, né, banco de dados orientado a documento, é um exemplo. O MongoDB é um desses, né. Mas realmente o que é mais utilizado hoje em dia é o banco de dados relacional. Então nós temos aí um site chamado DB Engines, e lá dentro ele faz aí, seguindo uma série de parâmetros aí, essa conceituação de quem está na frente, quem é o mais utilizado, quem é mais citado em fóruns de discussão, quem tem mais vagas em aberto. E aí nós temos aí em quinto lugar o Mongo, né? Ele é um banco de dados NoSQL, como eu falei. Em quarto lugar, daí nós temos o PostgreSQL, que é um banco de dados open source. Em terceiro, nós temos o Microsoft SQL Server.
segundo MySQL, e desde 2012, em primeiro lugar, nós temos o Oracle Database como o topo desse ranking aí. Então, é possível notar através desse ranking que realmente o modelo relacional é muito mais difundido, né? Claro que Top os 3, né? sim. Claro, o NoSQL ele tem suas vantagens, tem suas aplicabilidades, mas hoje o que é mais utilizado ainda é o relacional. Show de bola, Thiago. E vamos lá, meu irmão. Com relação a banco de dados relacional, né? Quais são as características fundamentais ali que você vê dentro do banco de dados relacional, cara? Então, basicamente, ele trabalha com relacionamentos, né? Então, como o próprio nome do modelo já diz. Tanto que lá na década de 60, o Dr. Shen, ele criou ali o diagrama de entidade e relacionamento. Então, ele faz associação entre entidades. Essas entidades têm atributos, elas possuem relacionamentos entre elas e cardinalidades. Então, o que seria a cardinalidade? Eu tenho um país e esse país tem diversas regiões. Eu tenho um país para essas regiões, para várias regiões, mas cada região vai ter somente um país. Então, isso seria a cardinalidade. E essas entidades, geralmente, elas são as nossas tabelas. Então, vamos pensar no modelo de negócio, você tem aí um cliente. O cliente é uma entidade sua, né? Essa tabela cliente vai conter diversas colunas que elas dizem respeito aos atributos desses seus clientes. E esses clientes vão ter pedidos relacionados a eles, que é a parte do relacionamento, e um cliente pode ter vários pedidos, né? Mas um pedido só pode ter um cliente, que aí entra a questão da cardinalidade, né? Todos esses aspectos são demonstrados a partir do diagrama de entidade e relacionamento. Show de bola. E vamos lá, Thiago. Com relação a banco de dados relacional, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho das vantagens, né? Você falou bastante sobre a estrutura organizada, né? Mas aí tem algumas características, até como integridade de dados, escalabilidade, segurança, que normalmente você tem dentro do modelo relacional ali dos principais SGBDs, né? Exato. Você tem toda uma parte de consistência de dados, né? Então, os principais CGDBs do mercado contam com isso. Você está fazendo ali um update, por exemplo, em uma tabela, aquelas linhas que vão ser atualizadas, elas ficam em estado de lock, né? Você promove uma consistência desses dados, ou seja, você impede que enquanto você esteja atualizando aquelas linhas, alguém vá lá e mude algo, e aí você tem uma inconsistência, né? E cada vez mais os bancos apostam nessa integridade dos dados, né? E tanto que agora os dados são o foco, né? São o novo petróleo, como dizem. Então você precisa ter essas medidas de segurança no tratamento desses dados. E os principais SGBDs, né? O Oracle, o MySQL, o SQL Server, hoje trabalham com essa forma de integridade de dados e a parte de segurança também, né? Tanto com a questão de mascaramento de dados, limite de acesso, enfim, existem N etapas de segurança sendo seguidas aí, né? Show de bola, Thiago. E uma das grandes vantagens que você tem dentro de um modelo relacional é você utilizar a linguagem SQL, né? E, cara, a Exato. gente sabe o poder que isso tem. Algumas pessoas muitas vezes conhecem a linguagem SQL de forma muito básica e simples, acham que simplesmente SQL é fazer um select em uma tabela, mas muitas vezes não entende a profundidade de realmente chegar num nível avançado de SQL, né? O quanto que você pode Exato. muitas vezes criticar uma modelagem de dados, você pode olhar performance com relação à linguagem SQL, pode analisar as colunas, como que está dividido ali, pode fazer realmente subqueries, pode fazer joins em diversas tabelas. Então é uma ferramenta muito poderosa que muitas vezes até é subestimada, né? Exato. E uma diferença que ela tem de outras linguagens, por exemplo, de um Python, de um C, é que ela é uma linguagem declarativa. E o que isso quer dizer? No Java, no Python, no C, você diz como fazer, né? Então você gera lá uma instrução de como tratar isso no geral. E o SQL não, você já fala exatamente o que você quer. Então selecione tais dados de tais tabelas onde cumpram determinados filtros que você coloca ali na tua cláusula where. Então, e realmente o impacto do SQL, muitas vezes o desenvolvedor, o cientista de dados não tem essa visão, mas o SQL mal feito, ele pode te dar um problema muito grande, uma dor de cabeça muito grande no ambiente como um todo. Então, desde uma cláusula union sendo trocada por uma cláusula union all, a gente tem um ganho de performance incrível, porque ele não faz ali a checagem de duplicatas. Então, esses detalhes muitas vezes passam batido, né?
E esse daí é o diferencial realmente de mercado. Se você trabalhar bem com SQL, você vai ter um ambiente muito melhor. Então, imagina um time com dezenas, centenas de pessoas trabalhando com SQL da maneira errada, o impacto que tem dentro de um banco de dados, né? Então, você tem um gargalo, às vezes, muito grande por conta de um vício, realmente, ali de linguagem, nesse caso da linguagem SQL, que vai impactar negativamente no teu banco, né? Então as empresas muitas vezes acabam deixando isso passar batido, né? Falta aí às vezes até um treinamento específico sobre SQL para essas empresas terem um ganho no seu banco de dados. Legal, Thiago. E é legal a gente poder até comentar, né, cara, que eu costumo dizer que diversas carreiras. Cara, você está numa carreira que precisa, dentro de tecnologia, né, que precisa de acessar um banco de dados, você precisa saber a linguagem SQL. Então, muitas vezes, o programador é aquele cara que só quer fazer o básico do SQL, como você falou, né? Muitas vezes você não utilizar, fazer um select da melhor forma, você pode gerar vários problemas dentro da sua aplicação. Um analista de dados, um cientista de dados, um engenheiro de dados, um DBA, um administrador de dados, um cara de business intelligence. Diversas carreiras precisam desse conhecimento e muitas vezes as pessoas não conseguem entender que a base de banco de dados, frente de banco de dados relacional, é começar pela linguagem SQL. E eu estava fazendo uma busca até recente no LinkedIn, cara, que eu vi mais de 60 mil vagas abertas relacionadas à linguagem SQL. O quanto que o Exato. banco de dados relacional ele é importante, pessoal. Então entendam isso. Se você está em busca, por exemplo, da sua primeira oportunidade, cara, você precisa dominar banco de dados relacionais. Começa pelo número 1, na minha visão, porque você tem um mercado maior, você tem melhores salários, você tem mais chances de conseguir, é mais utilizado dentro de grandes empresas. E a chave para isso tudo é começar, cara, na linguagem SQL, não tem para onde correr. É uma das principais características e vantagens que você tem dentro de um banco de dados relacional, onde quem não está aproveitando essas vantagens, dominar esse conhecimento, muitas vezes já é um cara que não consegue se destacar dentro do mercado. Muitas vezes não consegue nem sua primeira vaga, né, Thiago? Exato. E assim, na era dos dados, você precisa focar realmente onde os dados estão, né? Então, você como um cientista de dados, alguém de BI, o próprio DBA também precisa de uma base do SQL até para implementações de melhoria de performance. Então, você precisa focar em retirar esses dados de onde eles estão e tratá-los da melhor forma. Então, com o menor impacto possível no ambiente. Então, uma base forte de SQL com certeza vai fazer a diferença na carreira. E começar pelo banco de dados número 1, mais utilizado, com mais vagas, com certeza é o diferencial. Como eu falei dos dialetos que foram surgindo ali a partir da década de 70, né, que depois foram padronizados, hoje a gente ainda tem um pouquinho disso. Por exemplo, a parte do auto-increment, que existe no MySQL, não existe no Oracle, mas aí são pequenos detalhes que você ajusta de banco para banco. Então, a grande parte ainda continua sendo idêntica, né? E aí você precisa realmente ter essa base muito forte para você conseguir uma vaga aí de júnior, básica do mercado, de analista de dados, carreira de cientista de dados que está em alta aí nos últimos anos. Então, todas essas se baseiam aí no SQL, em algum ponto delas, né? E até o programador, né, cara, que é uma das vagas mais procuradas ali para quem quer a primeira oportunidade. Cara, não adianta você querer ser programador, querer programar em Java, em C, em .NET. Cara, se vai utilizar um banco de dados relacionais, é muito comum as aplicações utilizarem banco de dados relacionais. Então você vê aplicações web, e-commerce, vários diversos tipos de aplicação que utilizam, se você não consegue extrair os dados do seu banco. Ou se você está extraindo os dados de uma forma não tão eficiente. E muitas vezes eu vejo que as pessoas utilizam o SQL de forma tão ruim que pegam uma massa de dados muito grande do banco de dados, não faz um filtro adequado, leva muitos dados para uma aplicação, trafega muitos dados pela rede e depois a aplicação fica ali sofrendo para poder trabalhar com aquela quantidade de dados. Sendo que algumas coisas, tendo conhecimento bom da linguagem SQL, você poderia já trazer só o que você precisa do seu banco, né? Então, Exato. alguns exemplos clássicos, né, que a gente vê. Muitas vezes essa base do SQL ela é deixada um pouquinho de lado para focar em outras etapas. Então, por exemplo, um programador JavaScript decide focar em uma das tecnologias ali envolvidas com a linguagem de programação e deixa o SQL de lado. E aí faz uma consulta usando uma subquery em um ponto que não precisava, por exemplo. E aí você sobrecarrega a tua rede, você sobrecarrega o teu banco de dados, o teu servidor de banco de dados.
realmente pela falta do fundamento em SQL. Então, veja como aquele detalhe que você deixou passar lá no início está afetando negativamente todo o seu ambiente, né? Muito bom, Thiago, muito bom. Cara, muito legal a gente poder falar sobre isso. E, pessoal, só algumas vantagens aí que a gente vale a pena destacar sobre o banco de dados relacional, né? Primeiro, a estrutura organizada, né? De você ter essa modelagem relacional, facilita a organização, manutenção dos dados, integridade dos dados, como o Thiago falou, através do uso de chaves primárias estrangeiras. Então, tem essa integridade referencial, evitando inconsistências e registros órfãos. Recuperação eficiente de dados, que inclusive utiliza a linguagem SQL para poder extrair essas informações. Flexibilidade, é possível você realizar consultas que envolvem múltiplas tabelas para obter informações específicas. Escalabilidade, os bancos de dados relacionais podem ser dimensionados para atender às necessidades crescentes de armazenamento de acesso aos dados. E segurança, também é um tema muito importante, sobre mecanismos de controle de acesso que podem ser aplicados para proteger até mesmo dados confidenciais. Então, a gente vê grandes vantagens aí quando se fala de um banco de dados relacional. E aquilo que a gente estava falando, né? Existe banco de dados não relacionais, vários outros tipos de banco de dados existentes hoje dentro do mercado, sim, mas é importante a gente entender que hoje os principais bancos de dados, o top 3 ali dos mais utilizados no mundo, realmente eles são relacionais. E existem outros tipos, sim, tem modelo hierárquico, em rede, vários outros tipos de bancos de dados, mas o relacional, eu acredito, seja a melhor forma de você realmente conseguir entrar no mercado. Começa com os dados estruturados, começa com o que é líder de mercado, começa com o que é o certo. Concorda comigo, Thiago? Totalmente. Até quando surgiram ali os primeiros bancos NoSQL, né? Nós tivemos um boom aí, principalmente quando surgiu aí MongoDB, enfim, esses bancos não relacionais. Aquele mito que o banco relacional está com os dias contados. Longe disso. Tá? Muita gente gosta muito do Mongo, principalmente porque ele tem ali a sintaxe parecida com JavaScript e tal, para retirada dos dados, né? E aí acaba julgando o relacional como algo passado e tal, mas assim, no meio organizacional ele é o mais utilizado e dificilmente vai deixar de ser utilizado nos próximos anos. Então, isso veio lá desde 2010, né, 2012, e desde então o Oracle, MySQL e SQL Server se mantém no topo da DB Engine, né, que é aí o principal norte quando a gente fala aí de usabilidade, né, de dados sobre o uso de banco de dados. Então, realmente, se você é programador, enfim, você vai lidar com banco de dados, foque no relacional, porque é o mais utilizado, é onde tem mais oportunidades. Exato, cara. E, pessoal, para quem não conhece o Rank da DB Engines, ele é um portal onde ele avalia quais são os SGBDs, né, os sistemas de gerenciamento de banco de dados mais utilizados no mundo, e com diversos critérios sobre vagas disponíveis no mercado, buscas em site de busca como o Google, vagas no LinkedIn, por exemplo, e até mesmo a demanda do que está sendo pesquisado em diversos aspectos. Então, é um portal que realmente vai te dar um direcionamento do que é mais utilizado quando se fala de banco de dados, quando se fala de dados. E todas essas carreiras, como nós falamos, da área de dados, realmente é fundamental que você tenha um conhecimento da linguagem SQL. É o primeiro passo, pessoal. Não tem como você querer evoluir. E eu vejo que esse é um dos principais vilões de quem não consegue crescer. Ele quer começar com uma coisa que muitas vezes não está na base. Quer começar a construir uma casa pelo telhado. Muito cuidado. Você vai querer estudar um monte de linguagem de programação, sendo que você não consegue nem acessar o seu banco de dados de forma eficiente. Então começa do jeito certo, cara. Começa realmente pela base. E muitas vezes tem gente que trabalha, Thiago, hoje, e que muitas vezes, cara, não tem esse conhecimento sólido, pulou essa etapa, não tirou uma certificação. E eu costumo dizer que é importante a gente entender que eu só vou partir para uma outra fase do jogo a partir do momento que eu passei com a nota mínima nessa fase. E como que a gente pode medir o nosso nível de conhecimento? Uma certificação. Como que eu posso entender se realmente eu estou dominando esse assunto ou não? Cara, faz uma prova de certificação, existem certificações, a gente vai fazer várias lives aqui depois dessa de aquecimento, mas é legal a gente poder falar que a Oracle, inclusive, tem uma certificação só da linguagem SQL. A gente pode fazer uma live só para explicar o que cai nessa prova, quais são os elementos dessa prova, e que com certeza vão ser um próximo tópico aí dos próximos conteúdos aí que a gente vai fazer nessa sequência de lives. Tiago, da minha parte, cara, eu acho que a gente falou bastante aí sobre o que é um banco de dados relacional, deu um contexto desde a história até mesmo as vantagens, os benefícios, as aplicabilidades com relação a outros tipos de banco de dados.
Mais alguma coisa aí a acrescentar, meu irmão? Não, a princípio era isso, Guilherme. Eu acho que é bastante importante a gente trazer essa base inicialmente, né? Realmente mostrar a importância do SQL, algo que muitas vezes realmente passa batido, né? Tem tanta feature, tanta coisa para você ver na tua área de programação, por exemplo, como desenvolvedor, como DBA, tanta parte da administração, e o SQL acaba ficando de lado. E é algo tão importante, né? Principalmente para performance, segurança, enfim. Eu acho que foi bem produtivo mostrar esse cenário aí para o pessoal. Ficamos aqui mais um podcast aqui da DBOSM. Fiquem ligados, porque o nosso objetivo é realmente fazendo aqui, eleger aqui uma sequência de podcasts relacionados a SQL, banco de dados relacionais. Então é importante vocês estejam ligados, habilitem as notificações. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, então fica ligado lá, porque lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, você também pode estar assistindo esses conteúdos. Thiago, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Até mais.